Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 28 e finalizaremos o livro de Atos dos Apóstolos. No estudo anterior, nós vimos que a embarcação, o navio, ficou destruído e os marinheiros, juntamente com os escravos, com o apóstolo Paulo, com aquelas 276 pessoas que estavam naquela embarcação, conseguiram se salvar, conseguiram chegar na ilha. E era um dia, era uma noite e estava chovendo, muito frio, mas Deus, na sua misericórdia, Deus, quando fala a sua palavra, se cumpre. E aqui, mais uma vez, Deus mostra a sua fidelidade com o apóstolo Paulo e que nenhuma vida se perderá. E aqui no capítulo 28, a gente vai ver a chegada, a saída dessas pessoas lá de Malta, dessa ilha. Eles vão passar aproximadamente 3 meses nessa ilha, serão bem recebidos, acontecerá curas, acontecerá transformações, salvação, e o apóstolo Paulo sairá de lá muito feliz, porque as pessoas da ilha recebem o evangelho de Jesus Cristo e Paulo abençoa aquelas pessoas. E o principal de tudo é que o evangelho de Jesus Cristo chegou naquela ilha, mesmo sendo de uma situação inesperada, mas tudo tem o controle de Deus, nada se perde, ou seja, as coisas acontecem porque Deus tem o controle e já sabe o que vai acontecer. E através desse desastre marítimo, o evangelho foi pregado nessa ilha, conforme a gente vai ver os atos que aconteceram, muito importantes para cumprir a profecia. Versículo 1. Estando salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora espantada com o calor agarrou-se às suas mãos, à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que Paulo era um Deus. Olha só, meus irmãos, aqui, quando o apóstolo Paulo e todos os tripulantes, todos aqueles que estavam na embarcação, que todos conseguiram salvar e foram para a terra firme. E ali, aquela população que habitava naquela ilha, que era a ilha de Malta, uma ilha muito importante nos dias de hoje, ali essas pessoas tiveram uma gratidão, uma bondade, foram misericordiosos com aquelas pessoas que estavam sendo afogadas e foram salvas. Então eles viram que muitos ali estavam com frio, porque ali era mais ou menos o mês de setembro, outubro, novembro, era um período de muito frio naquela região e muita chuva. Então eles tiveram essa
essa compaixão com aquele povo que estava perdido, né? E que chegou naquela ilha e fizeram um fogo, fizeram fogueira. E aqui, creio que houve uma grande reunião, uma alegria, e eles quiseram saber do apóstolo Paulo e das pessoas que estavam ali, o que é que tinha acontecido, né? Por isso que a gente vê ali que foi feita uma grande fogueira. E o apóstolo Paulo, mostrando ali o seu amor, foi ajudar a colocar alguma coisa para que pudesse o fogo continuar. E aqui mostra que ele pegou como se chama aqui, pegou gravetos, né? Aqueles espécies de mato seco, né? E jogou para que o fogo continuasse por causa do frio. E ali, na hora que ele pegou, ali era noite, relata aqui que uma cobra o feriu. E ali naquela região era serpente muito venenosa. E o apóstolo Paulo jogou essa cobra direto do fogo. E o que acontece é que aquelas pessoas que estavam na ilha achavam que o apóstolo Paulo iria morrer instantaneamente, porque uma víbora venenosa naquela região ali, nenhum homem sobreviveria. Sendo que o apóstolo Paulo estava protegido por Deus, porque a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 19, capítulo 10, versículo 19, diz que Jesus deu poder a todos os discípulos para que eles pisassem serpentes, né? Pisassem escorpiões, e que eles tinham o poder do Espírito Santo para curar e para vencer o Satanás. Aqui a gente vê que é uma obra maligna de Satanás, mas, como Jesus tinha dito, vocês terão poder para vencer o inimigo. E aqui é uma demonstração de amor, é uma demonstração aqui de milagre, que Deus fez na vida do apóstolo Paulo através de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, num primeiro momento, os habitantes daquela ilha chamaram logo ele devia ser um assassino, porque naquela época, naquela região, uma região na Grécia, uma região na Turquia, na Ásia Menor, eles eram um povo que praticava muito paganismo, misticismo, e eles achavam que o apóstolo Paulo era um assassino, porque tantas coisas ruins acontecendo com ele, ainda mais essa picada de cobra. Mas aqui o poder de Deus se manifestou na vida do apóstolo Paulo, porque aqui houve a cura. Deus fez um milagre na vida daquele Paulo, para que aquele povo pudesse ver que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é o Deus encarnado que esteve nesse mundo, e que o evangelho que Paulo ali estava pregando era o evangelho do Deus Todo-Poderoso, para que aquela ilha, aquelas pessoas pudessem crer também no evangelho. E aqui o apóstolo Paulo, depois desse milagre, o apóstolo Paulo imediatamente tentado ser colocado como um Deus de D minúsculo, né? Que naquela região da Ásia Menor, eles glorificavam muitos deuses, né? Deuses de barro, deuses homens, deuses animais, que naquela época era o misticismo. E aqui a gente também vê o misticismo acontecendo, porque eles acham que Paulo é um deus, né? Eles acham que Paulo é um assassino porque foi picado por uma cobra. Tudo misticismo. Nos dias de hoje a gente ainda continua vendo muitos cristãos praticando o misticismo. As pessoas às vezes querem fazer coisas para poder agradar a Deus. Às vezes as pessoas fazem magias, tentam fazer algo que possa conseguir ter êxito, seja em doença, seja para a cura de alguma enfermidade. As pessoas muitas das vezes seguem o misticismo, e isso não é de Deus.
certo? Isso aí são práticas pagãs que veio desde o início do mundo, que as pessoas continuam ainda levando essas práticas. E aqui o apóstolo Paulo vai revelar que é o amor de Deus, é Cristo, é a transformação que é dada através do arrependimento de pecados. E que Deus continua curando nos dias de hoje. Curava naquela época para edificar a sua igreja, porque quando Deus nos dias de hoje continua manifestando o seu poder, seja em cura de doenças, seja em libertação, o principal de tudo é para que o evangelho seja propagado e que haja transformação, que haja libertação das trevas, do mundo das trevas, porque Deus em Cristo Jesus veio inaugurar o evangelho, veio inaugurar o reino de Deus espiritual. E isso acontece quando há, por parte de uma pessoa, o arrependimento. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e confessa ao Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e que a pessoa se esvazia de si mesmo, para mostrar que ele não consegue fazer nada por si só, mas que ele precisa do Criador, ele precisa da parte de Deus, para que Deus mande e envie o seu Espírito, o Espírito Santo, para habitar no coração esvaziado, naquele coração que se diz, olha, eu não consigo, eu cheguei no fundo do poço, eu não consigo mais. A vida é transformada, há um novo nascimento. E esse novo nascimento só há através do arrependimento de pecados, não por nossas obras, porque nós não conseguimos com nossas obras, que já são mortas, agradar a Deus. Mas agrada a Deus quando a gente é submisso à sua palavra, quando a gente reconhece que é pecador. Aí há a transformação. E aqui a gente vê que nessa ilha muitas vidas serão transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aqui essas pessoas que não eram judias, eram gentios, não judeus como nós, que creram na palavra do Senhor Jesus Cristo, e muitas vidas foram salvas e muitas vidas continuam sendo salvas com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo espalhado no planeta. É crer, é a fé. A salvação vem através da fé no Senhor Jesus Cristo como Messias. Quando nós colocamos a fé pura em Cristo Jesus, que veio a esse mundo, esteve entre nós, foi morto, sepultado, mas que no terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos e hoje reina, está à destra do Pai e continua nos guiando, nos orientando para que nós possamos vencer a morte física depois da ressurreição dos mortos e principalmente a morte espiritual, que essa será no julgamento final, quando Deus julgará aqueles que irão passar a vida eterna com Ele e aqueles que irão passar a vida eterna no inferno, com o seguidor desse mundo maligno que é Satanás e seus seguidores. E aqui o apóstolo Paulo continua nessa firmeza de mostrar o Evangelho. Agora ele vai passar 3 meses nessa ilha e foi bem recebido, aquelas pessoas foram bem recebidas, e aqui o amor fraternal, que é o amor de Deus, aqui a gratidão, a compaixão, a misericórdia, tudo fruto do Espírito. Continuando no versículo 7. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, generosamente, nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo, então, foi-lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. E quando estávamos prestes a embarcar para Roma, lógico, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem.
Olha, interessante esse fato aqui, dessa pessoa chamada Públio, que ele fala aqui que era o principal. Os arqueólogos descobriram que quando se falava lá nessa ilha de Malta, o principal aqui era uma espécie de governador, era uma espécie de comandante daquela ilha. E esse Públio, que era o principal, que era o governador, ele chama Paulo para se hospedar, deve ter chamado mais outras pessoas, né? Principalmente aqui os seguidores do apóstolo Paulo, que quem está narrando isso aqui é o evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o evangelho de Lucas, que ele acompanhava Paulo nessa viagem. E esse Públio leva o apóstolo Paulo até onde estava o seu pai, que estava enfermo. E a gente observa logo aqui que houve a fé por parte desse cidadão chamado Públio. E ele leva os irmãos, o apóstolo Paulo, junto com aquela comitiva, e vai passar 3 dias. E ali, Paulo demonstra o poder de Deus naquela ilha e edifica aquela vida, transforma os corações e, além de curar o pai do Públio, curou também muitas pessoas que o procuraram naquela ilha. Aqui relata que tinha muitas pessoas enfermas e que o apóstolo Paulo, através da oração, através da imposição de mãos e no nome de Jesus Cristo, aquelas pessoas foram curadas daquelas enfermidades. E depois disso o apóstolo Paulo, juntamente com os seus seguidores, antes de embarcar para Roma, tiveram uma alegria por parte daquelas pessoas daquela ilha, que eles homenagearam o apóstolo Paulo, ofertaram ao apóstolo Paulo essa comitiva. Deve ter sido alimentos para que eles pudessem continuar a viagem, porque eles esperaram ali durante 3 meses, até que chegasse um novo navio para levar eles até a cidade de Roma. E a gente vê que nos dias de hoje, o poder de Deus se estabelece diariamente. A gente vê curas, a gente vê pessoas sendo libertas do mal, a gente vê pessoas que estão endemoniadas sendo libertadas também pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Jesus tem poder, e o seu nome e a imposição de suas mãos, quando se impõe a mão em uma oração, a oração de um justo tem poder. E nós, como cristãos, devemos praticar esse poder que Deus nos dá, que é a oração. Temos que meditar na palavra de Deus, a Bíblia, orar essa oração para que Deus possa manifestar o seu poder naquele momento, naquilo que a gente pede, porque Jesus disse, vocês devem pedir, vocês não sabem pedir. Pedi e sereis recebidos, sereis atendidos. Nós devemos procurar na oração pedir com sabedoria, não por vontade, aquela vontade do mundo, mas sim para que Deus possa edificar a sua igreja aqui na terra, para que o poder de Deus se restabeleça junto a uma comunidade, para que Deus possa manifestar a sua glória. Esse é o papel do cristão aqui na terra. Devemos orar, pois o poder de Deus continua agindo no mundo e as pessoas procuram ainda o misticismo, procuram ainda outros deuses, os deuses de barro, e que na verdade não compreendem ainda a mensagem do Evangelho, porque não lê as Escrituras. Então, lê as Escrituras, ore, e que Deus, através do Espírito Santo, fará transformações na sua vida. E a principal transformação é a libertação dos seus pecados, a libertação desse mundo pecaminoso, para que você possa receber a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos que as pessoas que estão passando por problemas, seja no relacionamento, ó Pai, seja doenças que estão sendo acometidas
muitas pessoas, Pai, que o Senhor possa continuar agindo na vida daquelas pessoas, ouvindo as suas orações, e que toda cura, toda libertação seja para edificar a tua igreja aqui na terra, Pai, seja para glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco e nos fortalecendo na oração e na leitura da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.